Muito boa tarde, gente! Estou aqui ao vivo, pontualmente 14h14, começando hoje um pouquinho mais tarde a nossa live, né? Geralmente eu faço a live 11h11, só que infelizmente hoje eu estava fora de casa, não consegui fazer. Então vamos trocar uma ideia aí pelos próximos minutos. Vou falar aqui sobre 3 passos simples para manifestar uma nova realidade. E vai ser uma live rápida, porém te garanto que eu vou te dar aqui dicas, conceitos que podem mudar o jogo completamente. Então já pega papel e caneta, eu vou pegar aqui meu pincel, que eu dou uma aula melhor quando eu estou escrevendo. Então eu vou escrevendo na mesa aqui, no final a mesa está repleta aqui de frases, de conteúdo. Então eu quero que você... Olá, Patrícia. Olá, meu amigo Arnaldo. Sejam bem-vindos, gente. Vai chegando aí. Tô aqui no meio da tarde, né? Mas que bom que tem pessoas aí do outro lado ainda, né? Que vai aproveitar essa aula ao vivo. Gente, 3 passos simples para manifestar uma nova realidade. Quando eu estiver olhando aqui para a direita, é porque eu estou concentrado aqui, gente, no conteúdo que eu separei aqui para essa aula, tá? Antes de tudo, gente, de falar esses 3 segredos, né? Esses 3 passos, eu queria te relembrar a frase do Nikola Tesla, que ele falava o seguinte: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, escreve logo aí no teu papel, ó. Energia, frequência e vibração. Todo o nosso universo é construído em cima dessa tríade. E tem a quarto, tá? O quarto segredo, que é a informação. Tudo que acontece na sua vida, o funcionamento do seu corpo, as suas crenças, seus pensamentos, sentimentos, eles são formados de energia, eles têm uma frequência e eles têm uma vibração. Eles têm uma vibração. Então, sem você entender isso, gente, fica difícil você avançar. Por quê? Porque quando eu olho para o mundo material e eu acredito que é apenas o mundo material que existe, eu vou, logicamente, buscar soluções no mundo material. E muitas vezes, por exemplo, o que está te fazendo atrair determinadas pessoas não é porque você nasceu para ter azar. Não é porque você, enfim, tem um karma. Até pode ser, mas vamos aqui focar aqui na física e não na metafísica. Muitas vezes é o conjunto de crenças que você tem sobre você. Você se vê como incapaz, como uma pessoa que não é merecedora. E essas crenças, elas vão emitindo uma onda vibracional, uma onda frequencial, da qual você passa a atrair no teu dia a dia, nos negócios, situações, eventos, pessoas que vão te gerar aquele mesmo sentimento. Se eu não entendo o mundo energético, o que é que eu vou pensar? Fulaninho é o culpado. Cicrano não deveria ter feito isso comigo. Ah, foi a Maria, foi o José. Não, amigo. Eles são apenas personagens desse teatro mental de crenças que você viveu, que você vive até hoje. Afinal, o subconsciente é amoral. Então, se você quiser descobrir o segredo do universo, pense em termos de energia, vibração e frequência. Agora eu vou trazer aqui, gente, outro conceito que eu quero que você, eu já falei várias vezes, volto a repetir. Experimento que mudou a física quântica, o experimento da dupla fenda. O que é que esse experimento, o que é que ficou concluído com isso? Quem é que conhece a dupla fenda? Coloca aqui eu, só para ter uma noção. Quem é que já ouviu falar na dupla fenda? Coloca aqui, eu conheço. Esse experimento, gente, foi realizado em 1805. Olha só, fazem muitos anos. E foi repetido várias outras vezes com algumas variações. Olha só, a Flávia conhece, a Clenilda, que legal. A galera aqui está preparada. Então, com esse experimento da dupla fenda, que não é algo místico, não é, gente, é algo fato, é algo real, algo que aconteceu, que acontece com você e comigo o tempo todo. Legal, Patrícia, bacana. Então, eu não estou falando aqui de algo que é uma possibilidade, estou falando de um fato.
E qual é o fato, Cleiton, da existência? Qual é o fato? Eu vou aqui resumir numa frase do Fritjof Capra, que é um físico. Inclusive tem um livro chamado O Tal da Física, então até ele aqui. Sabe o que é que o Fritjof Capra ele fala a respeito da dupla fenda? Olha só a conclusão. Minha decisão consciente sobre a forma como vou observar um elétron irá determinar as suas propriedades e posições. Gente, o elétron não tem um estado definido até que seja observado. Ele continua. O ato de observar se confunde profundamente com a criação da própria realidade que observamos. O elétron não possui propriedades objetivas que independam da minha mente. Ou seja, a realidade que você está observando tem uma intimidade com aquilo que você é. Cara, isso é a libertação, gente. Isso é a libertação quando você começa a entender. O mundo que eu observo é parte daquilo que eu sou. Ou daquilo que eu carrego. Então, se a fulaninho me incomoda tanto com o seu jeito de ser, a forma como ele se comporta, ela já se encontra dentro de mim. Existe algum outro personagem na história que faz com que aquela atitude me tire do sério. Mais uma vez, eu volto a repetir. O problema, mais uma vez, não está fora. Ou seja, a realidade só existe quando existe observação. Escreve isso aí, por favor, no teu caderno aí. Só existe realidade quando existe observação. Como é que nós observamos o mundo? Através das nossas crenças. Não, Cleiton, é através dos olhos. Não. Eu, quando coloco a pessoa em estado de hipnose, ela pode olhar para uma camisa preta e ela vai falar assim, essa camisa é vermelha. Eu já fiz, inclusive, essa brincadeira com alguns amigos. Ou seja, nós olhamos, percebemos o mundo através das nossas crenças. E a realidade só existe enquanto ela está sendo observada. Gente, imagina o seguinte, que você não sabe o que está acontecendo no mundo. Você não sabe o que aconteceu nos últimos anos. Você se fechou completamente para todas as verdades que chegavam até você. Você ficou aquém de tudo que está acontecendo. Para você, sabe qual é a sua realidade? Apenas aquilo que você carrega dentro de você. Quanticamente falando, enquanto eu não acesso uma nova informação, aquela informação não faz parte do meu mundo. É como, gente, o pessoal aí do crime chama de queima de arquivo, né? Tipo, uma pessoa viu um evento e aquele evento ele só existe dentro da cabeça daquela pessoa. Ou seja, se aquela pessoa não compartilha com ninguém e ela morre, aquele evento nunca existiu para as outras pessoas. Olha só que maluco. Se essa pessoa ela compartilha essa experiência com outras pessoas, aí não. Agora essa realidade, ela também existe em outras mentes. Em outras mentes. Trazendo um pouco para a nossa vida prática, né, associando com a física quântica, a realidade que eu estou observando, aquilo que eu estou experienciando de dor, de felicidade, de prazer ou não, aquilo acontece dentro do meu mundo. E se eu consigo mudar as minhas crenças, o meu mundo interno, se eu consigo sugestionar novas ideias para meu campo mental, eu passo a ver uma realidade diferente. Quantos clientes, gente, eu já atendia e o cliente falava assim, Cleiton, depois de 1 mês, 2 meses, falava, Cleiton, aquelas pessoas que me incomodavam, elas não mudaram. Agora elas não me causam mais problemas. Ou então a pessoa fala o seguinte, Cleiton, a fulaninha, ela mudou demais. Demais, ela mudou. Aí eu falo com a irmã da fulaninha, pergunto pra ela, vem cá, a tua irmã mudou? Não percebi nenhuma mudança. Porque na verdade, a mudança foi apenas a mudança de percepção e não do fato em si. Gente, o que é verdade vai permanecer como verdade pelo resto da eternidade. Eu falo sempre, ó, toda mentira tem um fim.
Agora, o que é verdade permanece. O que é verdadeiro permanece pelo resto da eternidade. E é por isso que nós precisamos também nos aprofundar na espiritualidade, porque existem verdades naturais que existiam antes de você existir. E quanto mais eu entendo sobre quem eu sou, quanto mais desapegado eu estou das minhas opiniões próprias, mais eu me aproximo dessa verdade. Quanto menos julgamento eu tenho, mais eu me aproximo dessa verdade. Quanto mais eu estudo física quântica, mais eu me aproximo dessa verdade. Então, é necessário um observador para criar a realidade. É necessário um observador para criar a realidade. E isso é tão forte, gente. Eu atendo tantas pessoas. Eu estou ultimamente atendendo bastante. E é impressionante como, se eu pergunto sobre um determinado tema para 10 pessoas, são 10 percepções. E o que eu percebo, eu crio. O que eu percebo, eu crio. Continuando. Nós observamos o mundo exterior através das nossas percepções. E o que entendemos como verdade e mentira, certo ou errado, bom ou mal, está se manifestando em nossa realidade. Ou seja, nossas crenças geram nossa condição de vida. Quando você repete assim, no mundo só tem pessoas egoístas, no mundo só tem pessoas que roubam, no mundo só tem pessoas desonestas. Adivinha quais são as pessoas que você vai se relacionar? Matou a charada. Matou a charada. Porque afinal, todos nós estamos interligados. Todos nós estamos conectados. Não existe essa separação. Isso foi algo apenas que foi criado pela parte cartesiana, determinista, que veio de Newton, veio lá de René Descartes. E até hoje esse paradigma ainda é muito forte. Onde eu tenho que ganhar o meu, fulaninho pode se ferrar. Eu não tenho que ajudar ninguém, cada um que se vire com a sua vida. Não é bem assim, tá? Que o universo foi feito. Não é. A física quântica, junto com a metafísica, está mostrando outras verdades. Que é, o universo todo está conectado, nós somos apenas um, e que o que eu faço aqui impacta em outra pessoa que está, inclusive, em outro país. É não local. Como não julgar inconscientemente? Muito boa pergunta, Malu. É simples. Trabalhe as demandas emocionais que você guarda do passado. Se você foi traído no passado, para onde você olha, você acredita que as pessoas são traidoras. Inclusive, gente, é muito comum de acontecer, olha só o que eu vou te falar. É muito comum de acontecer, por exemplo, quando uma pessoa ela trai, vamos supor que o namorado trai a namorada o tempo todo. Chega um momento em que o namorado acredita que a namorada também está traindo ele. Porque de tanto ele viver aquela realidade, ele observa as pessoas todas como traidoras. Se você pergunta para um traidor, ou se você pergunta para um ladrão, chega para ele e pergunta, você acha que no mundo as pessoas são honestas? Ele vai falar assim, não, a maioria são ladrões. Se você fala com uma pessoa que ela traiu outra pessoa, pergunta para ela o que ela acha do mundo, ela vai falar, muitas pessoas são traidoras. E é por isso que muitas pessoas que sofreram abuso sexual na infância, ao longo da sua fase adulta, abusam de outras pessoas. Cleiton, onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso? Depois de atender mais de 1.100 pessoas? É fato, amigo. É fato. Então saiba que você observa o mundo exterior através das suas percepções. E lembra que mais de 80% das pessoas no mundo são controladas pela programação de condicionamentos do passado. Isso está inclusive num livro chamado Inteligência Positiva. Mas estão preparados, gente? Eu vou falar agora de 3 passos simples para você manifestar uma nova realidade. É exatamente aí, Malu. Perfeito, viu? Vamos lá, Cleiton, o que você acha de Bob Proctor? Excelente, viu? Cara muito competente, fala muito da lei da atração, apesar de que ele não se aprofunda tanto na física quântica, ele fica um pouco ali na superficialidade, mas é um cara extremamente competente, tá? A maioria dos que traz são ciumentos. Pode ser, não diria a maioria, não sei se isso é verdade, a maioria dos que traz são ciumentos. Acho que não. O que acontece é que quando você executa muito algo, quando você pratica muito uma atitude,
você acredita que todas as pessoas são iguais. A gente tem a história da menina lobo, a menina que foi criada com lobos, né? Chegou um momento em que aquela menina, se ela fosse ser incluída dentro, né, do ambiente de convivência humano, ela morreria. Porque no mundo daquela menina lobo, quem era estranho eram os seres humanos. Ela aprendeu a andar de quatro, né, andava com as mãos no chão, como se fosse um lobo. Depois pesquisem. Então, muitas vezes, a tua realidade, ela não condiz com a realidade do mundo. O teu mundo particular, ele está totalmente diferenciado, ou diferente, ou dissonante da realidade última. Agora, muitas vezes, o grande problema é que eu estou vivendo sofrimento e eu acredito que todas as pessoas também sofrem igual a mim. Eu fui, por exemplo, eu cometo um ato e para justificar internamente, eu falo que todas as pessoas fazem da mesma forma, do mesmo jeito. Pega, não sei se você já teve a oportunidade, né? Na época que eu assisti aqueles programas policiais, quando o repórter ia entrevistar uma pessoa que tinha cometido lá um roubo, né? Um latrocínio ou um furto, e ele perguntava, mas por que você fez isso? Aí o que ele falava geralmente? Ah, mas só tem ladrão, a gente não tem oportunidade, é os políticos que roubam também. Ou seja, e a pessoa ela projeta uma justificativa para cometer um ato ilícito. Lembra que a natureza do ser humano é a natureza boa. A natureza do ser humano é a natureza boa. O ser humano ele só comete um ato ilegal, ilícito, uma infração, quando ele cria uma história interna. Por exemplo, uma pessoa que está comendo além do necessário, ela vai justificar dentro dela algo para poder comer mais do que o necessário. Ah, isso é genético, eu estou ansiosa. Agora, me pergunta por que é que você disse. Mas por que é que você traiu a sua esposa? Por que é que você traiu o seu esposo? Por que é que você... Enfim, a pessoa vai ter uma justificativa, porque, gente, a maldade, ela é dissonante. Ela não tem ressonância com quem nós somos, com a nossa alma. E agora existe um grande problema que eu quero que você agora preste atenção. Quando você comete um ato que é totalmente fora da ressonância da tua alma, da alegria, do amor, da empatia, do bem-estar, aquele ato te coloca numa posição contra a cocriação. Você se afasta da tua centelha, você se afasta da tua essência. Deus me abandonou. Não! Foi a tua frequência que saiu da sintonia. Eu não consigo mais escutar intuições, Cleiton. Foi você que saiu da sintonia. Gente, não tem como eu falar sobre física quântica sem falar disso, tá? Então, as pessoas que acham que eu viajo muito, gente, é porque é o fundamento de tudo. Se você não entender como funciona a origem da criação, como funciona a nossa vibração em termos espirituais, metafísicos, de nada adianta eu te falar 4 passos, 10 passos, 20 passos, você vai continuar na mesma coisa. Então vai lá, gente, anota aí, ó. Primeiro passo para que você consiga manifestar uma nova realidade com... Deixa eu coloquei o que aqui? Manifestar uma nova realidade com a física quântica. Primeiro passo. Reprogramação mental. Nós somos seres emocionais. Nós somos seres que 90% das nossas atitudes são influenciadas pela nossa mente subconsciente. Nós temos 3 mentes, consciente, subconsciente e inconsciente. No subconsciente estão registradas mais de 90% de todas as nossas memórias emocionais. Se você receber um comando de que dinheiro é ruim, de que as pessoas não são honestas, de que casamento é ruim, qualquer comando, gente, seja ele verdadeiro ou seja uma mentira, o teu subconsciente vai fazer de tudo para que você execute aquela realidade, para que você crie aquela realidade. Por exemplo, uma menina que foi traída pelo pai. Como assim, Cleiton? Foi abandonada pelo pai, né? Uma criança. O pai sumiu, o pai era alcoólatra e fugiu de casa, enfim. Aquela criança, ela cresce com um sentimento muito profundo de abandono.
Mais à frente, ela começa a se relacionar com o namorado, né, o paquera, e o paquera acaba deixando ela. Ela se sente muito, muito mal. Naquele momento, o subconsciente começa a criar uma verdade, que é exatamente a seguinte: começa a escrever nas paredes mentais da mente daquela pessoa frases do tipo: as pessoas não são confiáveis, os homens são ruins, os homens são ruins, os homens traem, os homens são pessoas que não se pode confiar. A partir daquele momento, o subconsciente começa a entender que tem que se proteger de homens. E aí o que é que o subconsciente desenvolve? Começa a desenvolver, por exemplo, tá? Começa a diminuir o metabolismo para que aquela pessoa ela engorde e fique com pouca beleza. Não vou falar nem feio, com pouca beleza. E a partir daquele momento, os homens não olham mais para aquela mulher. Nossa, Cleito, eu não consigo emagrecer. Já tentei de tudo, Cleito. Faço academia e tal e tal. É lógico, o problema nunca esteve fora, esteve dentro de você. Foi um comando errado que entrou no teu subconsciente. E esse comando que está escrito na parede da tua mente te dizendo: os homens são perigosos, te fez engordar para afastar os homens. É, amigo, a mente é literal. A mente é literal. Então, gente, sem reprogramação mental, fica difícil demais você mudar algo de forma definitiva. Eu tenho algumas técnicas que eu trabalho que são incríveis, né? Que é a técnica da EFT, que inclusive eu escrevi o livro, né? Que foi lançado em Portugal. O livro aqui, ó. EFT, Libertação Emocional com as Pontas dos Dedos. Gente, um livro incrível. Essa técnica me ajudou demais a se libertar de muitas verdades que eram mentiras, que estavam escritas dentro da minha mente. E existe também a hipnose ou auto-hipnose, gente, que ajuda demais você a burlar, a ultrapassar essa faculdade crítica, o crítico interior, e a levar sugestões para a mente subconsciente. Gente, quando a mente subconsciente ela recebe uma informação, uma sugestão, ela tende a executar no mundo real. Quando o subconsciente acredita em algo, aquilo tende a ser materializado, manifestado no mundo real. Vamos continuando então. Segundo passo para que você manifeste uma nova realidade. Eu posso falar, gente? Estão preparados? Sim ou não? Comenta aqui, vai. Manda aqui um sim ou não. Pinheiro, os meus livros podem ser adquiridos no meu site, cleitonalves.com.br, tá bom? Vamos lá então, Samara deu aí, ok, vamos embora. Gente, segundo passo para criar uma nova realidade. Sem isso não tem como. Gerenciamento das emoções, que inclusive é consequência da primeira. Aprenda a gerenciar as emoções. Deixe de contaminar seu campo magnético pessoal com maus sentimentos. Gente, nós somos energia. Olha só isso para isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, gente, é a energia que emana do nosso biocampo. Olha só. Olha só, nós somos energia. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Raiva, medo, nojo, felicidade, tristeza, surpresa. Cleiton, e o que tem a ver com a emoção? A emoção é emovere, emotion, energia e movimento. Quando eu não aprendo a gerenciar a energia do meu corpo, simplesmente a minha vibração fica para cima e para baixo o tempo todo. Me joga para cima e joga para baixo. Eu preciso aprender a gerenciar o meu medo. Eu preciso aprender a gerenciar a minha raiva. Eu preciso aprender a gerenciar a minha felicidade. Porque a felicidade te faz, às vezes, tomar atitudes sem usar o racional. Eu preciso aprender a modular minha tristeza. Sem gerenciamento emocional, hoje eu estou vendo pessoas, gente, que são analfabetas emocionais. Uma pessoa fala algo para ela, ela já explode, já critica, já xinga. O fulaninho, quando está na estrada, faz uma barbeiragem, o outro buzina e xinga e abençoa o outro irmão, para não falar outra coisa. As pessoas não têm mais inteligência emocional, meu Deus. O que é que está acontecendo, gente? Às vezes é um detalhe, a pessoa explode. Então, amigo, sem gerenciamento emocional,
fica muito difícil você manter uma vibração, sustentar uma vibração durante muito tempo. Ó, o Arnaldo tá dando aqui uma dica muito boa, Ho'oponopono. Você acha que eu não sinto raiva? Lógico que eu sinto. Só que eu uso esses maus sentimentos para levar a minha parte espiritual. Ontem mesmo aconteceu um episódio bem interessante, vou compartilhar com vocês aqui, já que vocês são meus amigos. Tava jogando tênis e chegou 2 pessoas novas lá, né, no tênis, não me conheciam. E eu tava já ganhando algumas partidas. Eu acho que era a 4ª e 5ª partida que eu tava ganhando. E aí já sabe, né? Quando uma pessoa ela tá muito em cima, ganhando muito, parece que ela incomoda aquelas outras pessoas que não estão acostumadas com a vitória. E aí, o que acontece? Uma das pessoas começou a falar com o adversário, o meu adversário, né? Que estava perdendo, começou a dar dicas e começou a fazer piadinhas para mim. Só que eu escutei. Logicamente, gente, eu não sou de ferro, não tenho sangue de barata, e o ego veio. Eu fiquei chateado. Como que um cara desse, que nem me conhece, tá fazendo piadinha comigo? Naquele momento, gente, eu usei aquilo ali, observei o meu ego querendo reagir, o meu ego querendo criticar, o meu ego querendo, sabe, se vingar. Aí eu terminei a partida, dei boa noite para todos e eu saí dali, gente, mas observando aquele movimento que estava dentro de mim. Eu cheguei em casa, eu fiz um FT, fiz o Ho'oponopono e eu me perguntei, por que é que eu fiquei tão fora do meu normal com a piada de uma pessoa que eu nem conheço e que ela nem me conhece? Então isso foi um alerta. Gente, uma pessoa que não tem gerenciamento emocional, o mínimo de gerenciamento emocional, ela ia pra cima, ela ia criticar. Ei, rapaz, aqui não, viu? Que piadinha é? Não, amigo. Inteligência emocional. Vai ter momentos, amigo, que você vai ter raiva e você não vai ter como extravasar raiva. Eu já presenciei, gente, amigos que perderam grandes negócios porque perderam a cabeça naquele momento. Perderam a cabeça no momento em que era para ele apenas ter respirado por uma brincadeira. Explodiu, perdeu um grande negócio. Deixa eu te falar uma coisa. Não sei qual é o teu objetivo de vida, não sei qual é a tua meta de vida. Mas se você tem um grande objetivo, e se você tiver que investir tempo, imagine que você vai comprar 10 livros para alcançar esse resultado. Você vai investir em 7 livros sobre inteligência emocional, o poder do subconsciente e 3 livros sobre técnica. A maioria das pessoas não precisam mais de técnica. Elas precisam entender quem elas são. Elas precisam entender como funciona o universo. Elas precisam entender como modular suas emoções. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou colocando energia. Consegue entender? Um pouco antes, gente, tinha acabado de almoçar, estava descansando um pouquinho ali, a minha energia estava baixa. Eu modulei para cima. Cleito, como é que você faz isso? Amigo, postura corporal, postura facial, timbre de voz. Então, quando a pessoa está triste, ela consegue enganar a mente para que a mente produza uma química de alegria. Por isso que eu falo, invista em desenvolvimento humano, gente. Vamos lá, gente, agora para a última dica, último passo para manifestar uma nova realidade. Faz assim, vai. Eita! Faz assim. Gente, terceiro passo para você manifestar uma nova realidade. Limpeza do campo magnético pessoal. Cleito, o que é campo magnético pessoal? As nossas memórias, elas são energéticas. Toda memória, experiência, evento, lembrança negativa está dentro de você. Ali, ó. Está emitindo a frequência, ó. É como se fosse um vírus. Os alquimistas chamam de miasma. Fica ali, ó. Emitindo a frequência, a frequência, a frequência, a frequência. E aí você acha que o problema é a pessoa. Não. O problema não é a pessoa. O problema é a forma como você observa a pessoa. O problema não é aquele evento que quando você lembra você tem vontade de chorar. O problema é a emoção relacionada àquilo. Aquilo é como se fosse um vírus, um miasma, que fica emitindo ali frequência a todo momento pro universo. E quanto mais aquilo vai emitindo a frequência,
aquilo vai retornando para você. E aí, amigo, limpeza emocional. Existem hoje muitas práticas aí, gente, que te ajudam a causar essa limpeza emocional. O próprio Gary Craig, né, que é o criador da AFT, ele tem um procedimento chamado Procedimento Pessoal da Paz, que fala exatamente o seguinte: para você anotar todas as lembranças negativas que você tem acesso do seu passado. Ele fala em torno de 100 lembranças. E pegar cada uma dessas lembranças e dissolver a carga emocional daquilo. Por exemplo, quando você lembra talvez do dia em que você viu a sua mãe no hospital, no dia em que você perdeu o emprego, todos nós temos lembranças negativas, sim ou não? Todos nós temos lembranças negativas. Quando você acessa aquela lembrança negativa, você ativa no teu campo magnético pessoal emoções que têm uma frequência parecida. E é por isso que quando você está com raiva de uma pessoa, você fica com raiva da vida, fica com raiva de outras pessoas. Porque uma emoção que tem uma frequência acaba entrando em sintonia com outras. Então, gente, é fundamental que você comece a limpar os seus registros energéticos. Ah, Cleito, isso será que é verdade? Olha só essa foto aqui, gente. Aqui, ó, é a foto de uma pessoa, tá? De um cliente aqui, ó. Olha só como é que tava aqui, é o polegar, tá? Olha só, gente, como é que tava bloqueado o biocampo dessa pessoa. E olha só depois do tratamento. Você consegue entender que existem vários bloqueios aqui energéticos? É como se o biocampo dessa pessoa, o campo magnético pessoal, tivesse totalmente desequilibrado, com muitos bloqueios, com muitos traumas. Olha só depois, gente, o que acontece. Então, amigo, quanto mais você está sentindo bem-estar, quanto mais você não está contaminado com essas emoções negativas, mais a energia vai fluir por você. O que é que isso representa, Cleiton? Amor, gratidão, paz interior, criatividade. Isso é incrível, gente. Incrível, né? Como faz isso, essa limpeza? Ah, Vanessa, me acompanha aí, Vanessa. Existem muitas técnicas aí que eu ensino, AFT, auto-hipnose, Ho'oponopono. Fica com a gente, tá? E é bom que vocês estejam buscando isso, porque eu tenho visto pessoas lá querendo o código, a fórmula. Cleito, existe alguma magia, algum pensamento mágico para eu criar uma nova realidade? Não, você tem que olhar para as tuas sombras e levar luz para as tuas sombras. Para finalizar, gente, essa live, eu tenho um compromisso agora. Eu queria deixar aqui uma frase, um versículo bíblico que está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23, que fala o seguinte: porque em verdade vos digo que qualquer pessoa que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que isso acontecerá, tudo o que disser lhe será feito. Aí eu te pergunto, será que Cristo estava mentindo? Agora fica muito difícil você não duvidar. Fica muito difícil você não duvidar quando você está repleto de lixos emocionais. Quando você está com muita mágoa, muita angústia, ressentimentos, muito medo. Isso são frequências de baixa vibração. Elas te afastam da vida. E o que é a vida? A vida é bem-estar. A vida é alegria. A vida é paz. A vida é agora. A vida é prosperidade. Sim, a vida é prosperidade. Então, amigos, eu queria agradecer a você. Eu preciso sair um pouquinho mais cedo hoje, tá? Continua nos acompanhando aí. Todo dia tem vídeos diários aqui, gente, no meu Instagram. Vai lá, consome e compartilha, porque a minha missão é que você alcance o despertar da sua mente e você, de fato, tenha autodomínio, autocontrole sobre a tua mente. Porque nós não somos a mente, nós estamos uma frequência acima. Mesmo que você, por muito tempo, esteja identificado com a sua mente, você é a consciência divina que habita essa terra maravilhosa. Beijo no coração e até breve. Manda para mais alguém essa live, gente. Tchau, tchau.